é o momento seu, Juninho MDG. Ah, Teve vai. coletiva do presidente Pedrinho. Eu tenho certeza que você viu e reagiu a alguns cortes, com certeza, do momento gato, inclusive, que deve ter gerado muitas risadas do seu chat. Agora, passado um pouquinho do tempo, como é que tu reage em relação a essa perspectiva de Vasco até o final do ano? Tu ficou mais preocupado depois das 2h30 de coletiva ou te acalmou? Teve muita gente que ficou, caralho, fudeu, vou começar a ir para a igreja, vou começar a rezar. Como é que reza mesmo? Que a galera ficou bolada, o Alan. Cara, é muito complicado, cara. Até falando dessa coletiva do Pedrinho, eu vou ser 100% honesto com vocês. Eu não consegui assistir ela completa. Eu fui assistindo ela pincelada, assim, porque tava perdendo a paciência no meio. Tipo assim, assisti um corte e falei assim, mano, eu não vou segurar pra ficar assistindo a mesma coisa, as mesmas respostas, as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, aí o Vasco não sai do lugar. E, cara, nos últimos tempos, cara, pra ser muito honesto assim, cara, eu acho que parte do meu trabalho tem me deixado mais conectado com o Vasco do que talvez eu fosse estar se eu não tivesse ali o tempo inteiro na internet. Porque, pô, o Vasco tem me desanimado, mano. O Vasco tem me desanimado nos últimos anos, cara, assim. Porque eu acho que a gente viveu um período lá difícil, de luto, de batalha, e a esperança da 777 provocou na gente um sentimento que é meio dúbio, assim. A esperança de mudança para um mundo melhor e que a gente pudesse voltar a competir, voltar ao holofote, para uma tristeza absoluta, uma decepção que o Vasco não saiu do lugar, assim. Os rivais deram certo, você viu a SAF do Botafogo dando certo, você vê a SAF do Bahia dando certo, você vê a injeção de dinheiro em outros clubes e o Vasco sem poder de competir com nenhum deles, assim. E as últimas notícias eram tão negativas, tão ruins, que eu falei assim, cara, impressionante, mano. Eu tenho tentado me colocar um pouco fora das notícias diárias do Vasco pra não me irritar. Então, pô, eu chego na live à noite, abro a live e a galera fala assim, pô, você viu tal coisa? Eu falo, não vi, vamos ver. Você viu tal coisa? Mano, não vi, vamos ver. Porque eu não vejo, mano. Eu não vejo, não acompanho o tempo inteiro ali, porque senão eu vou ficar maluco, né? E aí eu tenho meu pai de 82 anos, o senhor que passou por todos os momentos de glória do Vasco, o seu Afonso, um beijo pra ele, que às vezes me liga e fala assim, porra, Alan, que merda, hein, cara. Aí, pô, teve uns dias que ele veio pra me pedir desculpa por ter me feito Vasco. Falei, pai, aí pelo amor de Deus, também aí não dá. Que coisa aí não dá. triste, cara. Porque, tipo assim, o Vasco toma mais porrada, ele me liga e fala assim, porra, meu filho, foda, hein? Não sei se eu vou estar vivo pra ver o Vasco forte de novo. Eu falei, não, vai, pô, claro que vai. Tem que ficar dando força pro velho, né? Porque o velho, senão como é que tá o papai? Papai tá bem? Tá papai bem, tem um tempinho aí, né? Tem uns anos tá aí. Bem, né? Mas o meu pai é foda, porque, tipo assim, ele é um cara que ele sempre foi muito conectado comigo em relação ao futebol, né? Porque eu tentei trilhar esse caminho do futebol por um bom tempo, então meu pai me levou para todos os cantos, inclusive pro Vasco durante 5 anos, durante anos da vida dele. Ele estava aposentado já, então a vida dele foi viver meu sonho. Então a gente sempre foi muito conectado em relação ao futebol e ao Vasco. E aí nas últimas conversas ele tá sempre decepcionado, assim, tipo assim, puta, cara, que merda. Não tem notícia boa. Puta, que merda, que merda, que merda. Eu falo assim, pô, pai, é difícil. Então, mas vamos lá, vamos acreditar, vamos acreditar que as coisas vão melhorar. E a perspectiva, que nem você falou, Danilo, assim, de verdade, cara, eu olho pro cenário brasileiro e percebo que não tá mais tão fácil, ou nunca esteve, né? Mas, tipo assim, tá cada vez mais difícil você fazer futebol sem dinheiro, pô. Você fazer futebol com a conta no vermelho. Assim, você vê rivais competindo cada vez mais alto, você vê os clubes investindo cada vez mais alto, qualquer jogador, você tá falando de milhões e milhões de reais, tanto por mês quanto na contratação. Então, quando você fecha no vermelho, você tem pouco investimento, você não tem como competir. Só que aí o Vasco é um pouco mais complicado, porque por mais que eu tenha muitos jovens, eu não sou tão jovem assim, né? Eu tenho que fazer 30 anos, né? Faço 30 anos sexta-feira. Mas eu tenho uma galera que me assiste que tem 18, 19, 20. Essa galera, mano, não viu o Vasco competir, basicamente. 17, 16, não viu o Vasco competir. Viu o Vasco apanhar. Só viu o Vasco apanhar. Então, assim, e aí quando você vai falar assim, cara, é diferente uma crise institucional no Vasco, uma crise institucional no Mirassol, é diferente. No Novo Horizontino é diferente. No Juventude, pro Juventude brigar pelo Z4, pro Vasco brigar, é completamente diferente. O Bragantino tá ali, é diferente pro Vasco, tá ligado? Aí você vai comparando as situações e vai falar, pô, não é não. E porque o Vasco não pode se dar o luxo de ficar, 7 anos brigando pela 16ª posição do brasileiro. Pra mim, pelo menos, eu acho revoltante. Mas eu sei que muita gente tá meio que assimilando a realidade, falando assim, não, é isso aí que tem pra gente oferecer. Só que eu não consigo aceitar essa porra. Até por influência do meu pai, eu não consigo olhar pro Vasco e falar assim, cara, é normal o Vasco brigar pela 15ª posição do brasileiro. Eu acho um absurdo, todo ano. Não pode. Todo ano, tá ligado? Porque eu acho que o Vasco... E às vezes não conseguia a 15ª posição. E não conseguir. mais bizarro, né?
Exatamente. Mas eu acho também que esse é um bom debate, né? Mas que tem dois lados, né? O Tihu muitas vezes faz esse debate, o João também várias vezes, e são acusados para parte da galera que ouve eles falar de vocês estão acostumados a paquenar o Vasco e tal, porque eu acho que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Ou pelo menos as duas argumentações estão certas, né? Tem uma coisa que é, porra, como a gente achar, se a gente vive ainda nela, sem aceitar uma realidade de que o Vasco hoje é um time mediano desportivamente do futebol, e para ser, né? Depende da régua aí, você pode até ser mais duro, né? Não, e é isso aí mesmo, é bem por aí. Hoje e é isso, né? E é isso, aceitar isso e começar a trabalhar em cima disso. Isso ajuda a gente a poder, fazer um diagnóstico do que a gente tem que atacar, como é que a gente pode se mover dentro disso, né? Só que, por outro lado, cara, tem uma coisa que a gente não pode perder, que é a parada que tu tava falando e que teu pai, fica sentido e tal, que é essa é a camisa, né, meu irmão? Exatamente. É a parada de que a gente precisa de ter orgulho de uma parada grande e que, pede que a gente seja mais, né? Exatamente, cara. E aí a minha missão, às vezes, com a molecada mais jovem, fica me xingando, me ofendendo, me criticando todo dia, a gente ri pra cacete junto, é essa. Fala assim, galera, eu ainda vi uns aninhos ali do Vasco de glória, tá ligado? Tem gente que não viu. Meu pai viu a história inteira ali do Vasco no futebol, e meu pai tem o maior orgulho de ser vascaíno, por mais que ele esteja bastante decepcionado nos últimos anos, assim. Ele fala assim, cara, eu só quero que você permaneça com o teu título lá de sócio proprietário, e um dia você faça pelo Vasco alguma coisa. Eu falei, pai, é difícil, mas tô lá todo mês lá e tô participando, mas é isso, assim, e eu acho que o diagnóstico ele tem que ser feito. Eu sou um dos caras que, o Almira não tá por aqui hoje, o Túlio também tá nesse grupo, assim, eu acho que eu sou mais pessimista do grupo em todos os anos, tá ligado? Tipo assim, a gente fica debatendo lá, conversando, fala, galera, olha só, o buraco é mais embaixo, hein? Aí, mano, já fica, a porrada come no grupo. O Juninho deve ter uns 10 grupos desse aí. A porrada come. Não, porque o time é isso aqui, o time é isso aqui. Mano, o time é adiciona ruim. O Juninho no grupo e o maior pessimista não será mais você. Moleque, aí, não, teve um dia que eu briguei com o Otávio Neto e com o Donan. O Donan já, todo mundo sabe que é vascaíno hoje em dia, então não tem problema falar disso, né? Não, porque isso aqui, o Vasco é isso aqui. Eu falei, gente, Pedrosa tava também nessa. Eu falei, cara, o time é ruim, ponto. Não adianta florear, esse time é ruim, pô. A gente tá há 3 anos sem o primeiro volante camisa 5, 4 anos, que não contrata um no futebol brasileiro. A minha percepção de futebol é que os bons times, eles acontecem com um primeiro volante muito bom, porque ele tem que correr por muita gente. Até porque em vários times ali a gente tem um cenário de jogadores mais experientes que não correm tanto para trás para decidir tecnicamente uma partida. O Vasco não teve... O último volante que a torcida aceitou foi o Yuri Lara, pô. Depois disso, o Vasco não contratou mais um camisa 5, só o Hugo Moura. Respeita Rodrigo Calvo nessa live. Rodrigo Cabeçudo, Zé Gabriel, durante um bom tempo sendo defendido pelo povo, com base na atuação mentirosa dele lá na Batalha de Tu. Gente, que isso, pelo amor de Deus. E o Vascaíno tá acostumado, pô. Só que o que me pega, Juninho, que você também é linha de frente nisso, é a gente seguir se acostumando a defender determinados jogadores porque eles entregaram um mínimo pra gente. Tipo assim, mano, verdade. Vamos renovar com o Vitor Luiz. Por quê? Porque ele fez um bom jogo contra o Botafogo no Newton Santos. Porra, pelo amor de Deus. Por que vai renovar com ele? Mas acho que é o medo, né? Tentando tipo colocar. assim, é o medo de... Tá... Eu tô cedendo um que fez um jogo meia boca para um que não vai nem fazer nenhum. Quem vai vir, né? Aí você vê assim, o Vitor Luiz, ele ficou por quê? Ninguém sabia que ele ia render mal essa temporada? Como é que você analisa os últimos 6 anos do Vitor Luiz? Você fala assim, não, ele vai entregar mais um ano bom pro Vasco. Não vai. Tá ligado? Tipo assim, vamos renovar com o Serginho porque ele fez o gol de cabeça lá que salvou o Vasco. Gente. Essa aí eu embarquei. Essa eu embarquei. Essa eu embarquei. Alan, a gente tem que dar graças a Deus que esses dois não estão com a caneta na mão, senão. Riascos estaria até hoje em São Januário. As minhas mãos estão sujas nessa aí. Essa eu darei a favor da renovação. Não, aí tem várias. Porque, tipo assim, eu vou ser sincero, tá? Eu sou levemente hipócrita de vez em quando. Porque tem alguns jogadores que não rendem o esperado que eu ainda banco na minha filosofia de futebol. Por exemplo, né? Manda um. Eu vou de encontro a boa parte da torcida na relação Felipe Coutinho. Eu sou muito fã do cara? Sou. Mas é porque eu enxergo o Felipe Coutinho como um dos poucos caras que sabem que a bola é redonda no elenco do Vasco e que vão estar dispostos a jogar no Vasco. Só que ele não está em campo sempre. Isso é um problema. Ele não está rendendo o que ele pode render. Problema. Só que ainda assim você olha, o que o Vasco vai conseguir no mercado? Vai conseguir alguém tecnicamente consiga fazer alguma coisa diferente no campo? Não. Então acho que o problema não vai ser ele. Eu acho que ele pode fazer parte de uma solução se ele conseguir estar em campo. Só que eu vejo tanto jogador horroroso no time, eu falo assim, porra, o problema é o Felipe Coutinho. Mas vou te provocar, Alan.
Aliás, estou provocador com o senhor hoje, você me desculpe. Pode ficar à vontade, fica à vontade. Isso não serve para um lateral esquerdo reserva baratinho também, né? Será que eu vou conseguir um melhor que ele? Citando o Vitor Luiz, por exemplo. O Vitor Luiz ele não podia ser, em teoria, trocado pela transição do Leandrinho, por exemplo? Que acabou indo lá para futebol árabe, se não me engano, né? Depois voltou, agora tá no Vasco. Assim, é que tem alguns jogadores que o Vasco, por exemplo, a renovação que o Vasco teve com o Maicon Godofzaga. Eu quase infartei quando o Vasco renovou com ele, com o Maicon. Eu falo, pô, não é possível, gente. Era renovação automática. Automática. Então, assim, tem alguns jogadores do elenco, ano após ano, que o Vasco vai se mantendo com eles, por gratidão pelo mínimo, que fazem uma manutenção de um elenco ruim do Vasco ano após ano. A gente tá cansado de saber, tipo assim, todo ano tem uns 3, 4 bonecos do Vasco que são ruins, fazem 2, 3 jogos bons, então você fala assim, pô, por aquele jogo ali ele merece mais uma oportunidade. Aí passa mais um ano no Vasco, mais um ano ruim. E o elenco vai toda hora. Vai inchado, o Vasco vai perdendo folha salarial, perdendo cap de negociação, porque tem vários jogadores que não rendem nada. E aí eu fico, pô, mãos atadas, assim. Chegou um momento, Gustavo, que eu juro pra você, velho. Eu olhei pro elenco do Vasco, o Vasco anunciou a escalação contra algum time, assim. Eu olhei e falei, cara, impressionante. Eu odeio todo mundo aqui. Todos. Dos titulares ao banco de reservas, eu odeio todos. Como é que pode eu construir uma relação de ódio, mano? Eu não consigo, tipo assim, não tenho prazer se os caras entrarem em campo. Aí hoje em dia eu tenho alguns protegidos só, tipo um Paulo Henrique, eu falo assim, pô, não mexe no Paulo Henrique. Paulo Henrique, pô, dedicado. É burro, mas corre muito. Pô, quem corre mais? muito. Pô, tem o Paulo Henrique. Tem o Paulo Henrique ali. Proteja quando também dá. O Felipe Coutinho não dá sempre. Tem o PH. O DVD voltou bem de lesão. Pô, olha aí.